É uma alegria gravar para vocês aí, meu povo amado da Ceifa de Foz do Iguaçu. Meu pastor Josué e pastora Genoveva, líderes e pastores desse time aí. Eu desejo que vocês tenham um grande final de ano, que vocês tenham uma virada extraordinária e que 2021 seja realmente um ano de expansão espiritual, que a família Ceifa cresça muito no próximo ano e a glória de Deus se manifeste no meio de vocês. Tem sido inspirador para mim a amizade que tenho com vocês, esta amizade que se dá por meio do discipulado, esta amizade que se dá por meio do relacionamento ministerial, e eu vejo a graça e o favor de Deus ajudando vocês a superarem o ano de 2020, tendo vencido tantas lutas, mas o Senhor esteve com vocês. Esse ano vai ficar para trás e o novo ano está chegando. Eu escolhi um tema para, espero abençoar a sua vida, né, nesse tempo de profetizar o próximo ano, e acredito mesmo que 2021 será um ano de superação, ainda que 2020 tenha sido também um ano de superação, mas as coisas que ainda estão para vir, a retomada que nós precisaremos ter em relação à igreja, em relação aos projetos, em relação àquilo que Deus ainda vai colocar para nós realizarmos para a sua glória. Então, eu acredito e quero profetizar sobre vocês um ano de superação, para que realmente haja expansão da família espiritual que nós chamamos de igreja. Gente, todos nós temos uma graça de Deus, Ele colocou dentro de mim e de você a capacidade de superar momentos de grande dificuldades. A gente percebe que o Senhor nos ajuda a vencer os limites que são impostos quando menos a gente esperava ou espera. Este ano que nós estamos terminando foi uma oportunidade muito grande de superação em tantas áreas, seja na família, seja na vida pessoal, seja na igreja, ou seja na sociedade ou na comunidade. Ainda por conta, da consequência que muitas pessoas que foram infectadas com a Covid-19, elas terão que lidar com algumas limitações e só poderão vencê-las se tiverem a disposição de superação. Eu acredito, certamente aí, na Ceifa, em Foz, no Brasil, como aqui em Curitiba, foi um ano de perdas, ou pessoas da nossa igreja foram promovidas para estar com Jesus, ou familiares ligados a membros de ovelhas nossas tiveram alguém muito querido que partiu para estar na eternidade. Essas pessoas precisam de superação, porque a cada dia tem que lidar com a falta daqueles que tanto amavam. Superação acontece em meio à dificuldade, seja de ordem de uma catástrofe, como vimos em vários lugares, em várias partes do mundo nesse ano, ou superação, ela vai se evidenciar numa pandemia como nós fomos acometidos. Sempre a superação vai estar ali presente, e eu não tenho dúvida que em 2021, se nós quisermos crescer espiritualmente, a superação vai fazer parte do nosso vocabulário, vai fazer parte da nossa vida. Por exemplo, nós fomos surpreendidos com uma palavra chamada isolamento social, e a gente precisou superar esta limitação imposta a todos nós. Precisamos aprender a fazermos cultos online, a nos relacionarmos através da internet. Tudo isso nós podemos chamar de superação. A Bíblia é um livro de superação.
Há muitas histórias na Bíblia que mostram pessoas que lidaram com superação. Eu leio capítulo 5, do verso 17 até o verso 20. Lucas 5, de 17 a 20, nós vamos encontrar alguns amigos de um paralítico que tiveram uma atitude de superação. Superação é uma ação grande que não é normal, é fora do comum. Veja, você conhece essa história, mas só vamos lembrar. Está escrito assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e também de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentavam fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Até aqui nesse texto, vejam só. Que coisa interessante, esses homens tinham um amigo em comum que era paralítico, e certamente esse amigo compartilhava com eles o desejo de estar diante de Jesus, porque naqueles dias corria a fama de Jesus, dos milagres de cura que ele realizava. E era talvez a única possibilidade de um homem já desacreditado da possibilidade dos médicos mudarem a sua realidade. E os amigos então decidiram colocá-lo numa maca, ou seja, né, como se fosse numa cama móvel, e levá-los à presença de Jesus. Alguns estudiosos dizem que a distância percorrida foi muito, muito, muito grande. Até que talvez exaustos chegaram à casa aonde Jesus estava e aonde os milagres estavam acontecendo. Mas para sua surpresa, aquele plano trabalhado, aquele plano pensado, aquele plano que colocaram em prática, agora vai por água abaixo, porque a casa está cheia, eles não conseguem chegar a Jesus, a multidão impede, muita gente tem problemas de enfermidade, estão na frente, é impossível. Superação sempre será uma ideia maravilhosa que vai surgir diante do impossível. Então, estes amigos tiveram uma ideia. Lembra, superação sempre é uma ideia que vai exigir esforço, é uma ideia que não é comum, e quando fala de super, fala de intenso, fala de grande, e eles então tiveram uma ideia de superação. Não era uma coisa comum. Eles pegaram algumas cordas e amarraram nesta maca e levantaram na altura do telhado. E de lá abriram o telhado e desceram esse homem com as cordas. Gente,
Que ideia fantástica, que superação, que expansão espiritual na sua maneira de resolver os problemas. Eu gosto demais. A igreja é um lugar em que muitas ações de superação acontecem. E então esse paralítico agora vem descendo como se fosse num elevador de câmera lenta, e ele é trazido até a presença de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus viu isso, ele ficou maravilhado e admirou a fé desses homens que experimentaram e fizeram através da superação um ato de fé extraordinário. Diz a Bíblia que esse homem foi imediatamente curado. Meus queridos, eu estou crendo de todo o meu coração que para haver expansão espiritual da família de Deus, nós vamos precisar, em muitos momentos, ter atitudes de superação. E eu quero ler um segundo texto ainda dentro de Lucas capítulo 5, do verso 2 até o verso 7, porque no primeiro caso a superação teve resultado imediato. Em algumas situações, a superação é resultado de repetição em cima de fracasso. Vamos ler essa história narrada por Lucas no capítulo 5. Viu à beira do lago 2 barcos, deixado ali pelos pescadores que estavam lavando já as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram, e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Olha que história maravilhosa! Essa história conta que Simão e os seus amigos tinham trabalhado toda a noite e não apanharam nada. Depois desse encontro com Jesus na praia, Jesus estava ali pregando, ensinando, eles receberam uma instrução do mestre: volte lá, tenha uma atitude de superação. Superação também pode ser repetição no lugar do seu fracasso. Provavelmente em 2021, se nós queremos expansão espiritual, se nós queremos expansão, crescimento da família de Deus, nós vamos ter que retornar algumas coisas que já fizemos e talvez não alcancemos o resultado que estávamos esperando. E essa história narrada aqui por Lucas me remete a um fato que aconteceu há muitos anos atrás. Nossa igreja, nosso ministério, na minha vida particular, a superação faz parte da história. Assim como na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver tantas narrativas de superação. O reino de Deus é um lugar de superação constante. Então, eu sempre fui um homem muito sonhador, muito visionário, e eu tinha um sonho de ter uma escola na igreja. E começamos então com uma professora e 5 alunos ali fazendo reforço escolar. E no próximo ano eu queria ter de 1ª a 4ª série. E para isso eu precisava de um alvará da prefeitura. Então peguei toda a documentação exigida e fui até o departamento de liberação de alvarás da nossa cidade. Lá entreguei tudo e voltei uma semana, eu acho que depois.
E assim que eu cheguei, eu recebi a notícia que eu jamais gostaria de ouvir. Aí o diretor do departamento disse: você não pode ter escola, nós não liberamos o alvará. E ele falou uma série de razões, de limitações que tinha o nosso prédio, e por isso ele estava negando o alvará. Eu peguei aqueles documentos, muito triste, e era uma situação que eu desejava demais. Então subi no segundo andar lá na prefeitura e fiquei lá sentado num banco, com o coração apertado, né, orando, falando com Deus, chorando um pouco. Eu estava muito triste porque eu havia recebido um não e o meu sonho poderia se encerrar ali. Havia muitas portas naquele corredor, todos os funcionários trabalhando, portas fechadas, mas tinha uma porta que ficou uma frestinha aberta, e aquela porta me chamou a atenção. Então eu me dirigi naquela porta, bati, pedi permissão e entrei. Ali tinha uma senhora trabalhando, e eu disse: você poderia, por gentileza, ouvir uma história? E me assentei e criei uma narrativa, como se eu estivesse falando de uma terceira pessoa. E eu disse a ela: olha, eu conheço uma pessoa que tem um sonho, e é um sonho de ter uma escola para ajudar as crianças de um bairro aqui na cidade, muitas crianças pobres. E aí eu comecei a contar aquela narrativa com todo o meu coração, como se fosse uma pessoa que eu conhecia. E quando eu terminei de contar, eu disse a ela: esta pessoa sou eu, e eu estou triste porque eu acabei de ter este sonho barrado agora, né, no departamento de alvará, porque nós não temos condições. Mas eu expliquei para ela, né, como eu gostaria de superar aquelas limitações. E ela ficou muito tocada com a minha história, e ela disse: vamos lá que eu quero falar com o diretor dos alvarás. Aí ela desceu lá comigo e ela perguntou para aquele homem: você conhece esse homem aqui? Ele disse: eu vi ele agora há pouco tempo. E ela disse: ouça a história dele. E aí quando ela disse isso, então pensa numa narrativa que agora eu vou contar com todas as forças do meu coração, eu vou contar com toda a dedicação, eu vou contar crendo que Deus vai fazer alguma coisa e que a superação vai existir. Quando eu terminei de contar a história, ele disse: pastor, eu já te falei, o seu prédio não tem condições por causa disso e disso. Mas ao ouvir a sua história, eu digo para você o seguinte: sei que você é um homem, me parece sério, de palavra. Em um ano, se eu te der um ano, você faz todas essas melhorias que eu listei aqui. E eu olhei as melhorias, eu vi que a gente podia fazer, e eu falei: claro, te dou a minha palavra, antes de um ano tudo isso estará pronto. Então ele disse: eu vou te dar um alvará provisório para você já funcionar, né, a partir do começo do ano que vem. E assim nós tivemos a primeira série. Depois, hoje nós temos uma escola referência na cidade, referência no Brasil. Hoje nós temos, né, escolas na África, nós temos... Deus realmente ajudou com que a superação viesse naquele momento, para que aquele sonho não fosse interrompido. Por isso a minha palavra para você, família Ceifa, meu amigo Josué, minha amiga Genoveva, pastores dessa equipe, meu desejo é que 2021 a superação seja a marca de vocês e que esta família espiritual cresça muito. Eu quero abençoar fazendo esta declaração. Vocês já vivenciaram muito esta palavra. Se estão onde estão, é porque superação é uma realidade entre vocês e vai continuar sendo. Me permita orar por vocês agora. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que superação está no DNA desta família maravilhosa que nós conhecemos como Ceifa, como o ministério do pastor Josué, da pastora Genoveva, desta equipe de pastores e líderes de ovelhas extraordinária que reúne neste lugar. E eu profetizo
isso, a expansão da família espiritual em Foz do Iguaçu, e que a superação abrirá muitas portas, e eles continuarão vendo a tua glória, manifestando a tua glória, sendo uma bênção e sendo abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Gente, beijo no coração de vocês, 2021 abençoado, shalom, separados como nunca, mas juntos como sempre.